Você já parou para pensar por que alguns cristais têm o poder de atrair nossa atenção de maneira quase hipnótica? E por que, em muitas culturas antigas, eles não eram apenas objetos decorativos, mas ferramentas espirituais e de cura? O que seria, afinal, se disséssemos que há uma ciência profunda e ancestral por trás do uso de cristais? Uma ciência que foi esquecida pelos mestres modernos da física, mas que os antigos sábios entendiam intimamente. Ao longo da história, muitas civilizações já estavam cientes das propriedades energéticas dos cristais. Os egípcios, por exemplo, usavam pedras como o lápis-lazuli e a turquesa em rituais que supostamente conectavam os humanos com os deuses. Já os atlantes, em sua sabedoria mística, possuíam uma compreensão quase científica de como os cristais podiam ser usados para alterar o curso da energia universal, manifestando mudanças físicas e espirituais. Mas o que exatamente sabemos sobre isso? E, mais importante, o que nos foi ocultado ao longo dos séculos? Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada reveladora para entender os segredos escondidos da ciência esquecida dos cristais energéticos. Vamos explorar não só o que os cristais são, mas o que eles representam em um nível cósmico e espiritual. Por que essas pedras, aparentemente inanimadas, têm o poder de transmutar nossa energia? E como podemos acessar esse poder para transformar nossas próprias vidas? O conhecimento antigo sobre cristais não se limita à simples atração de beleza. Ele nos conecta diretamente com as forças misteriosas do universo. Prepare-se para desvelar as camadas ocultas dessa ciência, um conhecimento que, se resgatado, tem o potencial de restaurar nossa conexão com os mistérios do cosmos. A história dos cristais energéticos remonta aos tempos imemoriais, quando civilizações antigas já compreendiam o poder oculto dessas pedras. O uso de cristais como espirituais e energéticos não é apenas uma prática moderna ou esotérica. Ele tem raízes profundas nas tradições mais antigas da humanidade. Culturas como os egípcios, as maias, os atlantes e até mesmo os sumérios possuíam um conhecimento sofisticado sobre como os cristais poderiam ser usados para equilibrar as energias, curar doenças, proteger contra influências negativas e até mesmo abrir portais para outras dimensões. O Egito Antigo, por exemplo, é talvez a civilização mais conhecida pelo seu uso ritualístico de cristais. O lápis-lazuli, uma pedra preciosa de um azul profundo, era considerada um símbolo de sabedoria divina e era frequentemente usada por sacerdotes e faraós em rituais de iniciação espiritual. O fato de que as pirâmides, estruturas monumentalmente confirmadas com as estrelas, foram construídas com pedras que tinham propriedades vibracionais, não é um acaso, mas uma evidência de como os egípcios acreditaram que as pedras poderiam amplificar a energia cósmica. Na Grécia Antiga, filósofos como Platão mencionavam os cristais em seus diálogos, indicando que esses elementos naturais estavam intimamente ligados ao funcionamento do universo. Para Platão, a matéria não era apenas o que parecia ser à primeira vista, mas possuía dimensões espirituais e energéticas que podiam ser acessadas. Os cristais eram vistas como possuidores dessa natureza multifacetada, com um poder que transcendia a compreensão materialista. Mas o que aconteceu com esse conhecimento? Por que foi sistematicamente abafado ao longo dos séculos? Uma explicação plausível reside na ascensão do materialismo científico durante a Revolução Científica. À medida que a ciência moderna começou a dominar o entendimento da realidade, o aspecto espiritual e energético dos cristais foi relegado a um status de superstição ou misticismo, uma área de estudo distante das ciências rigorosas. No entanto, não podemos esquecer que as sabedorias da antiguidade,
como Hermes Trismegisto, já haviam descrito uma linguagem secreta da natureza, onde tudo no universo, inclusive os cristais, possuía uma frequência ou vibração própria. O fato de que os cristais eram usados por sacerdotes e xamãs para estabelecer uma conexão direta com o divino sugere que seu poder vai além do físico. Eles não funcionavam apenas como objetos de cura ou amuletos, mas como canais para interagir com forças cósmicas, como se as pedras fossem de fato antenas que nos sintonizavam em outras frequências da realidade. Em muitas culturas antigas, acredita-se que a Terra mesma ressoa em frequências específicas e que certos cristais têm a capacidade de harmonizar a energia do corpo humano com o campo energético do planeta. Os Atlantes, por exemplo, com seu vasto conhecimento espiritual e tecnológico, usaram cristais para manipular a energia terrestre e cósmica. A misteriosa Atlântida, desaparecida de acordo com as lendas, seria a civilização onde essa ciência se desabrochava com maior clareza. Os cristais, ali, não eram apenas materiais de cura, mas também dispositivos de transmutação energética e até mesmo de viagem no tempo e no espaço. Porém, com a queda dessas civilizações, o conhecimento profundo sobre os cristais foi gradualmente ocultado ou perdido. Por séculos, os cristais foram relegados ao papel de objetos preciosos ou talismãs, mas a verdadeira compreensão de seu poder energético se perdeu, enterrada nas areias do tempo. O que nos resta hoje, então? Podemos ainda acessar esses segredos? Como resgatar o saber profundo que estava ao alcance dos antigos mestres? O fato é que, à medida que começamos a explorar a física quântica e a compreender melhor a natureza da energia, estamos finalmente começando a redescobrir a verdade que os antigos já conheciam. Os cristais são muito mais do que simples pedras. Eles são portais, transmissores e amplificadores de energia, e seu potencial permanece esperando para ser revelado novamente. Agora que entendemos o contexto histórico e filosófico dos cristais, é hora de mergulharmos no coração do que torna esses objetos tão especiais. Os cristais não são apenas minerais que se encontram na Terra. Eles são, na verdade, unidades de pura energia. Cada cristal possui uma estrutura interna única, uma matriz vibracional que se alinha de maneira precisa, quase cósmica. Essa estrutura é o que lhes confere suas propriedades esotéricas e energéticas. Em termos simples, os cristais possuem uma rede atômica que se organiza em padrões geométricos específicos. Imagine uma enorme rede de fios invisíveis, entrelaçados de forma tão perfeita que toda a energia ao redor do cristal é direcionada através dessa rede, amplificada e transformada. Esse alinhamento atômico é o que cria a frequência do cristal. E é exatamente essa frequência que pode interagir com nosso campo energético. Por exemplo, o quartzo, um dos cristais mais conhecidos e usados, é um amplificador de energia natural. Quando você coloca um pedaço de quartzo em sua mão ou perto de seu corpo, ele começa a ressoar com sua própria energia. O que ocorre é que ele ativa e amplifica as vibrações que já existem dentro de você. Isso não é ficção ou algo místico, é pura física quântica. Como os cristais têm uma frequência tão bem definida, eles podem ajustar a nossa própria frequência energética, ajudando a restaurar o equilíbrio quando estamos desarmônicos ou desconectados. Além disso, essa conexão não se limita ao que podemos perceber com nossos sentidos físicos. Os cristais têm a capacidade de sintonizar frequências que estão além do nosso alcance perceptivo direto, o que significa que eles podem acessar campos de energia que influenciam não apenas nosso corpo físico,
mas também nossa mente e espírito. A ideia de que a matéria é composta de átomos e partículas subatômicas não é uma revelação nova, mas a verdadeira compreensão de como essas partículas vibram e interagem uns com os outros é algo que os antigos já sabiam intuitivamente. Se olharmos para a geometria sagrada, por exemplo, vemos padrões recorrentes que aparecem tanto nos cristais quanto na estrutura do universo. A famosa espiral áurea, ou o número de ouro, é um padrão encontrado tanto nas formações cristalinas quanto nos movimentos das galáxias. Os antigos egípcios e outras culturas viam esses padrões como expressões de uma ordem divina e perfeita que poderiam ser acessadas através de objetos naturais como os cristais. Eles acreditavam que ao trabalhar com esses padrões, era possível alinhar o corpo e a alma com as forças cósmicas. E aqui surge a primeira grande questão: como podemos utilizar esse conhecimento ancestral em nosso dia a dia? Como podemos, com base na ciência dos cristais, transformar nossa própria energia e acessar estados elevados de consciência? Para responder a essas perguntas, é essencial entender não apenas o comportamento dos cristais em um nível físico, mas também a conexão profunda que eles têm com os planos espirituais. Por exemplo, muitos praticantes de cura energética relatam que, quando usados com intenção, os cristais podem ajudar a desbloquear nós energéticos em nosso corpo, facilitando um fluxo de energia mais livre e restaurador. Isso é algo que uma medicina convencional não pode explicar facilmente, mas é uma experiência vívida para muitos. Ao começarmos a explorar essas propriedades mais profundas dos cristais, também nos deparamos com uma realidade intrigante. As civilizações antigas carregavam esses cristais não apenas para a cura, mas como parte de um sistema muito maior de manipulação energética. Um sistema que, se compreendido corretamente, poderia trazer uma nova forma de compreensão do universo e da nossa própria existência. E é esse segredo escondido que nos chama a investigá-los mais profundamente. Porém, como em toda a grande verdade, há mais do que se vê à primeira vista. Se os cristais são tão poderosos, por que então muitos de nós não conseguimos acessar esse poder de forma imediata? O que estamos deixando passar ao não nos conectarmos com a verdadeira essência dessas pedras? Essas são as questões que abordaremos em breve. Mas, por enquanto, o que podemos entender é que o uso de cristais é, em última análise, uma prática de alinhamento com as forças universais, um meio de voltar à harmonia com as energias primordiais da vida. Agora que compreendemos os princípios fundamentais por trás dos cristais e suas propriedades energéticas, vamos explorar as dimensões mais profundas e os paradoxos ocultos que cercam essas pedras misteriosas. Embora a ciência moderna tenha começado a explorar a energia dos cristais através da física quântica, os antigos já possuíam um entendimento muito mais profundo de como essas pedras interagem com as forças universais. Para muitos, a ideia de que os cristais possuem uma consciência ou uma inteligência energética pode parecer estranha, mas nas tradições esotéricas, essa noção não é nova. De fato, a crença de que os cristais são portadores de consciências próprias, ou que eles podem amplificar a nossa consciência, está enraizada na filosofia hermética e nas antigas tradições xamânicas. Os xamãs de diversas culturas acreditavam que certos cristais tinham espíritos que podiam ser consultados, invocados ou até mesmo despertados para auxiliar em rituais de cura ou expansão espiritual. Esses cristais não eram apenas ferramentas, mas veículos de comunicação com o reino espiritual, agentes de transformação energética. E, em muitos casos, esses cristais eram usados como
mediadores para acessar outras dimensões da realidade. Os Atlantes, como já mencionamos, foram desenvolvidos mestres nesse tipo de tecnologia espiritual, onde os cristais foram usados para abrir portais dimensionais e conectar o plano material com o espiritual. Algumas lendas falam de cristais gigantescos na Atlântida, que não apenas curavam, mas alteravam a própria estrutura do espaço-tempo, permitindo aos habitantes dessa civilização se comunicarem com seres de outras realidades ou até mesmo realizarem viagens através do tempo. Esses mitos, embora fascinantes, nos oferecem pistas inovadoras sobre a verdadeira natureza dos cristais. Eles não são apenas ferramentas de cura, como muitos acreditam, mas também podem ser usados para acessar estados de consciência expandidos e até mesmo realizar viagens espirituais e dimensionais. Na filosofia hermética, que sempre buscou a compreensão profunda da energia universal, os cristais são vistos como dispositivos que podem ser programados pela mente humana. Quando um cristal é utilizado com intenção específica e foco mental, ele pode alterar sua vibração e, por consequência, alterar a vibração do usuário. Mas aqui surge uma questão que desafia nossa compreensão convencional. Se os cristais podem alterar a nossa realidade de forma tão poderosa, por que muitas vezes não sentimos esse efeito de maneira imediata? A resposta é na maneira como interagimos com a energia. Muitos de nós abordamos os cristais de maneira superficial, tratando-os como simples objetos decorativos ou amuletos de boa sorte. Porém, para desbloquear seu verdadeiro potencial, é preciso uma prática consciente, um trabalho energético constante. Como qualquer tecnologia avançada, o uso de cristais exige aprendizado e aprimoramento de nossa própria frequência energética. Outro aspecto pouco discutido é o papel das interessadas. Os cristais têm o poder de amplificar o que colocamos dentro deles. Se você deseja cura, mas carrega dentro de si bloqueios emocionais ou negativos, o cristal amplificará esses padrões, não trazendo cura, mas refletindo o que você realmente sente. O que isso nos ensina é que para realmente acessar o poder dos cristais, é necessário um alinhamento interno, uma limpeza das energias densas que habitam em nosso corpo e mente. É aqui que a prática da meditação e da visualização, quando combinada com o uso de cristais, se torna uma ferramenta poderosa para a transformação espiritual e energética. Nos mistérios da alquimia, a ideia de transmutação é central. Assim como o chumbo pode ser transformado em ouro, a energia densa e bloqueada pode ser transmutada em energia pura e curativa. E os cristais são os agentes dessa transmutação. Eles atuam como estímulos, acelerando o processo de transformação e ajudando a liberar as energias represadas. Quando usados corretamente, os cristais podem ajudar a desbloquear centros de energia no corpo, limpar os chakras e restaurar o fluxo natural de energia vital. Porém, como qualquer ferramenta poderosa, os cristais também devem ser manuseados com respeito. Eles não são objetos a serem usados de forma leviana. A maneira como tratamos os cristais, como eles são limpos, energizados e programados, tem um impacto direto sobre sua eficácia. Para algumas pessoas, o simples ato de tocar em um cristal pode desencadear reações intensas, seja em forma de uma sensação de euforia ou, em alguns casos, até mesmo de desconforto. Isso ocorre porque os cristais atuam diretamente no campo energético, e nosso corpo, muitas vezes, precisa de tempo para se ajustar à nova frequência. Portanto, a verdadeira magia dos cristais não está apenas em sua composição mineral, mas na interação complexa entre o cristal, o usuário e as energias do universo. Eles nos oferecem um acesso direto ao que é invisível,
uma ponte entre o material e o espiritual. E muitos, embora ainda duvidem da verdadeira natureza dessa ciência esquecida, aqueles que se aventuram no caminho dos cristais, muitas vezes descobrem uma dimensão de poder que vai além da compreensão racional. Agora que desvendamos os aspectos esotéricos e as complexidades energéticas dos cristais, é hora de trazer esse conhecimento para o mundo prático. Como podemos usar os cristais de forma eficaz em nossas vidas diárias? O segredo está em entender a natureza energética dos cristais e como nós, como seres energéticos, podemos interagir com eles para transformar nossa realidade. A primeira etapa é escolher o cristal certo para o que você deseja alcançar. Isso pode parecer simples, mas cada cristal possui uma vibração única, e entender isso pode ser o diferencial entre uma experiência comum e uma transformação profunda. Por exemplo, o quartzo transparente, conhecido por sua capacidade de amplificar e purificar energias, é excelente para meditação ou práticas de cura. O ametista, por sua vez, é particularmente eficaz para trabalhar o alinhamento espiritual e a conexão com o plano superior. Antes de começar a trabalhar com qualquer cristal, é essencial prepará-lo. Os cristais absorvem energias, tanto boas quanto negativas, e é necessário limpá-los regularmente para garantir que eles não armazenem energias indesejadas. A maneira mais simples de limpar um cristal é colocá-lo sob água corrente, visualizando a água purificando sua energia. Outra prática comum é deixar o cristal exposto à luz do sol ou à luz da lua, dependendo da energia que você deseja ativar. A luz solar pode energizar os cristais, enquanto a luz da lua, especialmente a lua cheia, é usada para um processo mais suave de purificação e carga energética. Uma vez que o cristal esteja limpo, você pode começar a usá-lo para trabalhar com sua própria energia. A meditação é uma das formas mais poderosas de incorporar os cristais ao seu cotidiano. Para meditar com um cristal, segure-o nas mãos ou coloque-o sobre o seu corpo, próximo ao centro energético que você deseja equilibrar. Por exemplo, se você sente que está desconectado espiritualmente, segure um cristal de ametista próximo ao chakra coronário, no topo da cabeça. Ao fazer isso, imagine uma energia do cristal fluindo em sintonia com o seu campo energético, trazendo equilíbrio e clareza espiritual. Outro exercício poderoso é o uso de cristais para desbloquear e equilibrar os chakras. Cada cristal corresponde a um chakra específico e você pode posicioná-los sobre esses centros energéticos para promover a cura e o alinhamento. O quartzo rosa, por exemplo, é ideal para o chakra cardíaco, promovendo o amor incondicional e a cura emocional. O citrino é associado ao chakra do plexo solar, ajudando a fortalecer a autoestima e o poder pessoal. No entanto, é importante lembrar que, ao trabalhar com cristais, a intenção é a chave. Eles não envelhecem por si mesmos. Eles amplificam a energia que você coloca neles. Isso significa que você deve ter certeza sobre o que deseja alcançar. Antes de usar o cristal, defina uma intenção específica. Pode ser algo simples, como quero paz interior, ou algo mais complexo, como quero desbloquear minha criatividade e manifestar novos caminhos na minha vida. A intenção é que guiará a energia do cristal e será útil para ativar o processo de transformação. Além da meditação, os cristais podem ser usados para proteger sua energia. Se você sentir que está sendo influenciado por ambientes ou pessoas, carregue um cristal de proteção, como a turmalina negra, que é conhecido por sua capacidade de repelir energias negativas. Você também pode colocar cristais ao redor de sua casa ou ambiente de trabalho para criar uma barreira energética que proteja o espaço e mantenha a energia limpa.
Uma das formas mais fascinantes de aplicar os cristais é através do uso de elixires energéticos. Para fazer isso, coloque um cristal limpo em uma jarra de vidro com água. Certifique-se de que o cristal é seguro para ser colocado em água, pois algumas substâncias liberam substâncias tóxicas. Deixe o cristal em contato com a água por algumas horas e depois beba essa água energizada. Esse elixir será infundido com as propriedades vibracionais do cristal e pode ajudar a restaurar o equilíbrio e a cura dentro de seu corpo e mente. É importante também destacar que, como qualquer prática espiritual ou energética, o trabalho com cristais exige paciência. Não espere resultados imediatos e esteja aberto a um processo contínuo de transformação. Quando você começa a trabalhar com cristais, você está, na verdade, alinhando suas próprias energias com as do universo. E isso pode levar tempo até que você sinta uma mudança óbvia. Mas com o tempo, à medida que você se tornar mais familiarizado com o poder dos cristais e com sua própria energia, você perceberá mudanças sutis, mas profundas em sua vida. Um aumento na clareza mental, uma sensação de equilíbrio emocional, uma maior conexão espiritual e talvez até mesmo uma elevação de sua consciência. Os cristais, então, tornam-se não apenas ferramentas, mas aliados na jornada de autodescoberta e cura. Ao incorporar os cristais em sua prática diária, você começa a despertar para uma verdade mais profunda. Tudo é energia. E os cristais são apenas uma das muitas chaves para acessar o vasto campo de possibilidades que o universo oferece. Ao longo deste vídeo, desvendamos os mistérios que cercam os cristais energéticos e como eles transformam nossas vidas de maneiras sutis, mas poderosas. Vimos como essas pedras, embora aparentemente simples, possuem uma inteligência energética que vai além da compreensão convencional. Eles se conectam com as forças universais, amplificando nossa própria energia e nos ajudando a restaurar o equilíbrio e a harmonia em nossos corpos, mentes e espíritos. A ciência dos cristais não é apenas uma prática esotérica ou um conhecimento perdido de civilizações antigas. Ela é uma janela para uma compreensão mais profunda da energia que compõe tudo no universo. Uma ciência energética que transcende o tempo e o espaço. Os cristais nos oferecem uma oportunidade única de conectar nossas vidas com a vastidão do cosmos e de transformar nossa realidade de maneiras que a razão não pode explicar, mas que a experiência pode vivenciar. É claro que, para explorar o verdadeiro poder dos cristais, é preciso mais que apenas possua uma pedra preciosa. É necessário um alinhamento consciente, uma intenção clara e uma prática dedicada. Só assim podemos desbloquear as energias que essas pedras possuem e usá-las para criar uma vida mais equilibrada, conectada e significativa. Agora, perceba, a você, o que está esperando para começar a explorar essa ciência esquecida dos cristais. Você está pronto para abrir sua mente e espírito para as energias suficientes que o cercam? Lembre-se, o verdadeiro poder dos cristais não reside nas pedras em si, mas na forma como você usa para se conectar com o fluxo universal de energia. Se você sente que está pronto para dar esse passo, comece hoje mesmo a trabalhar com os cristais. Escolha um cristal, limpe-o, carregue-o com sua intenção e deixe que ele o guie em sua jornada de transformação. Não se esqueça de compartilhar suas experiências e reflexões nos comentários abaixo. E inscreva-se para mais conteúdo que explora os segredos mais profundos do universo, que os cristais revelam as energias que você mais precisa e tragam luz à sua caminhada espiritual.